Vamos ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 15 diz assim: a fim de que sede irrepreensível, inocente filho de Deus, entregos no meio de uma sociedade de presença onde brilha como luzeiro no mundo. E no versículo 16 fala assim: eu ostentar a palavra da vida dessa forma no dia de Cristo, sentirei alegrar-te em não ter corrido em vão e não ter trabalhado em vão. E no versículo 17 diz assim: trabalhando, 17 diz assim: e ainda que tem de te derramar o meu sangue sobre os sacrifícios em homenagem à vossa fé e e alegra aos felícitos. E no versículo 18 diz assim: vós outros também alegrai-vos, agozai-vos comigo. E no versículo 19 diz assim: espero que se o Senhor Jesus enviar-os dentro de breve Timóteo, para que entrega a notícia da vossa, ou mesmo sinto reconforto. E no versículo 3 diz assim, no versículo 20 fala assim: pois não há ninguém como ele tem unido comigo em sentimento que com tão sincero afeição a interesse de vós. E no versículo 21 fala assim: todos os demais buscam a propós interesse e não os de Jesus Cristo. Todo mundo tem um interesse em outras coisas, né? E é poucos que têm interesse da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ler, a pessoa tem que sempre escutar, para ele saber que Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a reta certa pela salvação, né? E no versículo 22 fala assim: quando ele conheceis a sua imobilizável felicidade, tal como um filho aos pais e os que dedica como um servo num serviço do Evangelho. E no versículo 23 diz assim: e ele que eu pretendo enviar vós logo que eu puder, entre vós defeso da minha causa. E no versículo 24 diz assim: aliás, confiro-os que também eu irei visitar-vos em breve. E no versículo 25 diz assim: julgai e necessário enviar-nos o nosso irmão e preferidos, meu companheiro de labor, da lutas designante, para ensinar-me a minha necessidade. E no versículo 26 fala assim: e ele estava com a saudade de todos vós, vivendo mente preocupa com tardas tipo notícia de sua doença. E no versículo 29 diz assim:
De fato, esteve mal às partes da morte, mas Deus teve compaixão dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse aflição sobre aflição. E no capítulo 28 diz assim: esta é a razão que procurei enviá-lo antes, antes que vendo-o novamente alegrai, eu também fico menos preocupado. Está falando, né? E na Santa Palavra de Deus diz assim, no versículo 29, fala assim: portanto, acolhei no Senhor com toda alegria e tratai e o grande sistema, homens assim. E no versículo 30 diz assim: porque foi pela causa de Cristo que estava próximo da morte, e arrancou a própria vida para prestar-me a serviço que vós nós pudesse prestar em pessoas. Agora vamos no versículo 3, né? Versículo 3 de Filipenses. E no versículo 1 do capítulo 3 fala assim: na mais, meus irmãos, alegrai vós no Senhor, tornar-se escrevas-nos as mesmas recomendação a mim, para certo que não é nossos que vós o convenientes. E no versículo 2 diz assim: cuidado com esses cães, cuidado com esses chartolão, cuidado com estes mutilados. E no versículo 3 diz assim: porque as verdadeiras circuncisos somos nós que pretemos culto a Deus para o Espírito de Deus, e pomos nossas glórias em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Tem que trabalhar pelo Espírito, né? Que nosso Deus. No entanto, eu poderia confirmar também na carne, só a quem julgue ter motivo humano para glória aos maiores pousar eu. E no versículo 5 diz assim: circuncidados a todos os dias e a raça de Israel, de tribo de Benjamim, hebreu e filhos de hebreu, quando lei fosse dada. E no versículo 6 diz assim: quantos o zelo pesquisador da igreja, quando a justiça legal, declarando arrependimento. Nós temos que declarar o arrependimento com nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele esteja sempre na glória de Deus, que nos dá a liberdade e a vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.